Quinidários ou selenterados, é o nosso segundo grupo aí, dentro da escala evolutiva, né, dos seres vivos dos animais que estão incluídos dentro do reino dos animais. Os quinidários, eles nada mais, nada menos são representados então pelas água-viva, né? Água-viva, olha aqui os representantes. Água-viva, anêmonas, que é aquela que aparece lá no filmezinho do Nemo, que o Nemo mora, saca? Tem as anêmonas do mar, hidra, corais e caravelas. Aqui os representantes nessas imagens, ó. Essa vespa do mar é um tipo de água viva, galera, que é uma das que possui os maiores tentáculos, tá? E elas produzem substâncias tóxicas que até para o ser humano é mortal, viu? E elas são encontradas mais ali no Oceano Pacífico, perto da costa da Austrália, ali na região da Austrália com a China. Tem muito dessa vespa do mar. Tá a água vivazinha. Não sei se vocês lembram, vocês assistiram Procurando Nemo, claro, né? Lembram a hora que a Dory e o pai do Nemo estão procurando o Nemo? E, e aí eles estão entre as águas vivas e a Dory encosta num tentáculo e cai lá no fundo? Lembro de Sim, ser uma sim, parte também lembro. que ele pula, né? Fica pulando em cima das água-vivas. Isso, aí tem uma hora que eles vão passando no meio dos tentáculos assim, e o pai do Nemo, eu não lembro o nome dele agora, mas ele passa e Marlin. não chega, Marlin. não chega a machucar ele, né? De fato. Já quando a Dora encosta, ela paralisa e vai lá pro fundo. Você lembra dessa cena? Sim. Sim. Justamente por quê? Porque uma das características principais é, desse grupo dos quinidários é deles possuírem uma célula que é responsável em produzir essas toxinas urticantes, tá? E essa substância, essa toxina urticante que paralisa a presa, no caso ali, é justamente para ajudar essa água-viva a se proteger naquele ambiente e a se alimentar, né? Então, quando ele pega ali no seu tentáculo um peixe, por exemplo, ele paralisa aquele peixe até que aquele peixe morre de fato, e com os tentáculos ele puxa para a boca dele. Agora a gente vai ver certinho as estruturas. Professor, Ou a água-viva faz cocô? ela solta excreta no oceano ali, né, onde ela vive, tá? Mas essas excretas elas são microscópicas, então quase não dá para ver. Ela não tem um ânus, por exemplo, onde vai sair cocô de fato. Tá? Assim como os poríferos. Lembra que lá nos poríferos a gente fala que ele não tem órgãos, né? Não tem tecido e não tem órgãos? O diferencial aqui dos quinidários é porque eles vão possuir agora tecidos, tá? Porque eles são de blástico, então ele tem tanto a ectoderme quanto a endoderme. Lá na esponja do mar não tinha. E então ele vai possuir tecido. Porém, ele não vai possuir órgãos. Não sei se vocês lembram, mas dentro dessa morfologia dos animais, nós temos três folhetos embrionários que vai formar o tecido, que no caso é a ectoderme, vai formar o revestimento externo, não sei se vocês lembram. Vai ter a endoderme, que é a parte mais interna, responsável em formar a cavidade digestória, lembra? Todo o tubo digestório vai formar pela endoderme. E nós temos a mesoderme. E essa mesoderme é que vai abrigar os órgãos internos. Quando eu tenho esses três folhetos embrionários, eu falo que aquele animal ele é triblástico. No caso dos quinidários, olha só, eles são diblásticos. Ou seja, ele vai ter tanto a ectoderme quanto a endoderme. Então, ele tem um tubo digestivo, né? Porém, não vai ter órgão porque não tem mesoderme. Então, ele não vai ter órgãos especializados para determinadas funções. Sem órgão, obviamente, ele também não vai ter sistema, né, gente? Então, não vai ter, por exemplo, sistema respiratório, não vai ter sistema digestório completo, por isso que aqui está escrito ó, tubo digestivo incompleto, tá? Então, ele não vai ter o sistema, por exemplo, nervoso. Então, toda essa complexidade
da forma morfológica desses quinidários, ele é mais complexo do que a esponja, porém eles já possuem tecido verdadeiro. E nesses tecidos, onde eu vou ter uma rede complexa de células, eles vão, por exemplo, na ectoderme, vai trocar diretamente o ar, ali a troca gasosa vai acontecer diretamente com o contato da água. Então, o oxigênio que está presente na água, ele consegue fazer essa troca gasosa direta com a ectoderme dele, diretamente célula com o ambiente. Tá? Então, não precisa ter um sistema para, por exemplo, eles respirarem. Tá? Por exemplo, sistema nervoso. No meio dela, a gente vai ver daqui a pouco as estruturas, elas vão possuir uma série de nervos, sabe? De células nervosas que vão ter algumas funções. Só um minutinho. Vou mostrar detalhadamente para vocês daqui a pouco, tá? Só deixa eu organizar aqui, parece que tem um povo querendo entrar e eu não vi. Pera aí, pessoal. Agora apareceu. Ah, não, e essa lindeza em forma de Kalil aí, hein? Vocês viram quem caiu não, presente? Como assim? Nossa senhora! Gente! Com duas lindezas na aula. Meu Deus, não acredito. O amor da minha vida tá aqui. Jesus! Bruno do céu! Ai, meu Deus do céu, não Ei, Camila, acredito! essa cabeleira aí, essa cabeleira. Calil, e eu tentando aqui ter uma aula normal, sabe? Oi, gente. Oi, Kalil! Cadê a cara de, cadê a cara de vocês? E pode O povo pegar essa medo de can agora, eu aparecer. quero ver vocês. Aí, ó. Oi, Bárbara. Oi, Hanna. Olha. Cadê os outros? Aí, Oi, gente, o que povo tem saudade de medo vocês. aparecer. Calil. Pois é. Oi, oi. Como é que vocês estão? Ai, eu tô bem, e você? Tô morrendo de saudades, Kalil. Saudades também, dona Laiane. Tô com saudades. Saudades, Bárbara. Eu não consigo professor de biologia. Oi, gente. Muito bom ver vocês. Como é que tá? E aí, Bruninho? E aí? Hoje a gente tá falando Esses- sobre quinidários. Oi, Ana Clara Modesto. Oi, Ana Júlia Modesto. Ana Clara. Oi, É que eu tenho uma Clara também, tudo bem? Mansão dos Quinidários. Sim, Deixa eu matar um pouquinho a saudade da aula desses meninos. por favor. Eu fiz uns slidezinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tá falando aí sobre as características gerais agora desse. Ó, Esse o filme. povo foi tudo vestir roupa pra ligar a cama. Ó, o Luiz aí, ó. Olha. Oi, Camille. Ó, o Matheus. Ó, a Gabriela. Tô falando. No home office fica todo mundo só de cueca e samba canção. Não, É desse eu só- jeito. Eu ainda tô pondo aqui pra baixo, só tá? A gente só coloca a camiseta, tá lindo. Ai, gente. Vocês estão vendo agora sobre os quinidários? Isso. Já falou com eles as características? Estamos começando agora. Pode mandar brasa aí, Calil. Você que é expert nessa parte. Eu que sou expert, nada. Você que é o cara da biologia. Quer fazer o convite aí primeiro? Quero! Vocês estão sabendo, né? Nosso aulão que vai ter dia 16. Quarta-feira que vem. Eu, Bruninho, Vanessa. Pensa Lá nesse falamos- aulão, gente. Pensa nesse aulão. Vai prestar, não. Pensa. Nós vamos ter que montar. Vai ter que ser pelo YouTube, porque não vai aguentar a live. Também acho. E aí, dia 16, 10 horas, a gente vai começar, semana que vem, começa a distribuir os links para vocês entrarem, tá? Eu quero ver todo mundo lá de câmera ligada, tá? Todo mundo pode passar perfume para abrir essa cama. Certo? Gente, vamos lá rapidinho.
Agora eu tenho aula também, só para matar um pouquinho a saudade. As águas-vivas, né, que é o principal exemplo aí dos animais quinidários, eles são animais que são diblásticos. O que são animais diblásticos? Lá quando a gente vê em embriologia, a gente vê que os animais têm os tecidos embrionários. Esses tecidos embrionários, eles vão ser tecidos que vão dar origem a outros tecidos adultos. Então, no caso dos quinidários, vão ter 2 tecidos embrionários que vão dar origem a outros tecidos, certo? E aí, no caso, se eu não me engano, é a endoderme e a ectoderme, não é, Bruninho? Isso. Eles não têm a mesoderme, Isso. que são diblásticos. E aí, aqui é um ponto importante que é bom vocês lembrarem, que sempre cobra no Enem, porque é a primeira vez que aparece tecido, tá, entre os animais. Porque a esponja do mar, apesar de ser um animal, apesar de ter toda uma biologia, ele não forma tecido verdadeiro. São só células que ficam ali agrupadas e células que têm a mesma função, então elas ficam juntas e desempenham uma função em comum. Mas aqui não, aqui já tem tecidos. Mesmo que esses tecidos não vão formar órgãos, mas já tem o tecido, por exemplo, que é a gastroderme, que é o tecido aí que vai fazer trabalhar a digestão desse animal. Então aqui a gente começa já a ter aí um tecido verdadeiro. Tubo digestivo incompleto. Quando a gente pensa em tubo digestivo, Luiz, estava comendo agorinha, você tem que saber. Quando a gente pensa em tubo digestivo, ele entra, né, você comeu por aí e vai sair em algum lugar, né? Esse tubo digestivo com uma entrada e uma saída é o tubo digestivo completo. No caso aqui dos quinidários, que o tubo digestivo é incompleto, ele não vai ter o ânus, vai ter só a boca. Então, por mesmo canal que ele se alimenta, é o mesmo canal que faz a excreta. Calil, tá? Inclusive, uma das perguntas que teve hoje já foi se a água-viva faz cocô. Se ela se alimenta... Né? Então, as excretas vão sair ali no meio aquático também. Sim, vão sair pela boca. Né? Lembra muito um presidente, a gente tem... Opa, vamos mudar de assunto. Vamos... Deixa quieto. Fogo no parquinho. E aí... Não vamos problematizar agora. E aí, esses animais também vão ter 2 tipos. Ele pode apresentar em 2 formas. A forma séssil, que é a forma fixa lá no substrato do mar, e a forma de vida livre. Essa forma de vida livre, que é a forma que a gente vê nadando, que vai ser a caravela, a água-viva, certo? A caravela é essa aí do cantinho, que são várias juntas que formam uma colônia. Esse, no caso da caravela, já é uma colônia, não é uma água-viva só. São várias ali que vão formar essa estrutura. E sabe o que é chamado de caravela? O que é uma caravela? É um barco. É um barco. E aí, essa caravela, tá vendo que tem uma bolsa d'água aí? Eles não nadam, eles ficam à deriva. Então, quando eles ficam à deriva, assim, a gente fala que eles são bentônicos. Que eles ficam, assim, flutuando de acordo com a água, de acordo com a maré. Por isso que, às vezes, acontece muito, quando o mar está muito agitado, de ter muita caravela na praia. Porque ela pega lá do meio do oceano e joga tudo na praia. Tá? Diferente das águas-vivas, que elas nadam através desse hidrojateamento. Elas soltam a água e vai nadando. São animais aquáticos. E é interessante também, né, Calil, falar que 98% deles, assim, desses indivíduos, dos quinidários, são feitos de água, né? Sim. Então, quando cai na praia, é questão de minutos eles evaporar e sumir. Eles desidratam fácil. Calil? Oi? As caravelas possuem veneno, igual a vespa do mar e a água-viva? A água-viva não possui veneno, tá? Ela vai ter não chega a ser um veneno. Ela vai ter lá nos quinidócitos tem uma substância que ela é urticante. Ela causa coceira, causa queimadura. Como a gente, por exemplo, uma água-viva, a gente tocar numa água-viva, ela vai causar queimadura na gente, tá? Mas se for, por exemplo, são várias águas-vivas, pode dar um choque anafilático, dar uma reação alérgica. E é assim que acontece. Um peixe, ele é muito pequeno. Então, aquela substância ali, como ela é forte, vai causar queimadura nele todo, vai ter uma reação anafilática e vai ficar paralisado. Aí o animal vai alimenta ele. Tá? Mas não chega a ter... proporcional, né, Calil? Isso. Ele não chega a ser um veneno. É uma substância tóxica que paralisa a presa.
Aí, no caso da água viva em si, na gente vai causar essa queimadura. Vai causar Agora, queimadura. Claro, se for um dependendo, né? adulto, um idoso, um bebê, né? Dependendo, pode causar uma reação mais forte. O problema Mas é que, numa- por exemplo, se você tiver lá, encontrar uma colônia cheia de água, né? Um ambiente cheio de água viva, e você se deparar com esses quinidócitos, né? Que ficam no tentáculos dessas águas vivas, ela vai causar um choque anafilático, igual o Calil falou, e você vai acabar morrendo afogado, né? Porque você vai paralisar seu corpo praticamente. Um choque anafilático é uma reação alérgica extrema. Então, no caso, a reação vai ser os músculos se contraem e aí você paralisa. Para de respirar. E simetria radial. A gente tem 4 tipos de simetria. Tem uns animais que são assimétricos, tipo as esponjas do mar, você não consegue achar uma simetria para ela. Tá? O que é simetria? É quando você corta uma coisa e faz um corte, e aquele corte vai ter variedade entre eles. Por exemplo, se a gente fizer um corte no humano, espera-se que o lado esquerdo seja igual ao lado direito, né? Com olho, boca, braço e tudo mais. Quando a gente tem esse corte, a gente consegue cortar no meio, um lado é igual ao outro, a simetria é bilateral. Bi de 2 e lateral lados, né? Então são os 2 lados que vão ser igual. No caso aqui do quinidário, ele vai ter a simetria, vai ser radial. É como você é como se você olha esse animal por cima e você vai fazer cortes nele como se fosse uma pizza, certo? E aí cada pedaço de pizza vai ter eles vão ser similares, tá? Então isso que é uma simetria radial, porque você traça um raio no meio e a partir desse meio você faz os cortes, como se fosse uma pizza mesmo. E outra curiosidade, vocês sabiam que... Vocês já viram o Rei Leão, não. Procurando Nemo, que ele nada e pula em cima das águas vivas e não queima? Porque a água viva, ela vai ter, normalmente, 1, 2, no máximo, uns 4 quinidócitos. Então, o quinidócito fica na parte de baixo. Aqui é a água viva, aqui é a boca da água viva, o quinidócito fica aqui. Porque a função do quinidócito é trazer essa comida para a boca. Tá? Então, em cima, dependendo de quando você pega na água viva, ela não é toda... ela não vai queimar toda, não, né? Não são todos os tentáculos dela que queimam, não. Tá? São só esses quinidócitos. É como se fosse aqui nessa cabeça dela aqui, ó. Não queima, né? Não, nem nessa cabeça... Eu não sei se eu cheguei a contar, mas que uma vez eu fui na praia e tava tendo reprodução de água viva. Eu contei para vocês? E aí, os filhotezinhos da água viva, tudo tava lá na areia, né? Porque a água tava forte e tal. E eles não tinham ainda desenvolvido seus tentáculos. Então, eu brincava de tacar essa parte gelatinosa que ela tem um nos outros, né? Assim. E não queima, porque não tem ainda o desenvolvimento dos tentáculos com os quinidócitos. No caso, era só a gleia, que é aquela gelatina aí no meio. E aí, a morfologia dele. Tem aí o pólipo, né, que é a fase... que é a medusa, não, o pólipo que é a fase fixa, e a medusa que é a fase nadante. Então, o pólipo, a boca vai ficar para cima, enquanto a medusa, a boca fica para baixo, certo? E aí você pode ver que tem 3 tecidos aí. De fora para dentro tem a ectoderme, ecto é de externo, derme é de pele. Então, ectoderme é a pele mais externa. A mesogleia, essa mesogleia, gleia quer dizer gelatinoso. Então, essa mesogleia é uma gelatina que vai preencher esse animal. Tá? Ele vai ficar entre a ectoderme e entre a gastroderme. Gastro, a gente lembra de estômago, né? Então, o gastroderme é o tecido que vai fazer a digestão. Então, no caso, esse animal ele vai ter um tecido externo, um tecido de preenchimento e o tecido digestivo. Só isso. São só 3 tecidos, mas mesmo assim são tecidos verdadeiros. Isso aí, Calil, só não pode... Tem que ter cuidado para não confundir essa mesogleia, né, com a mesoderme. São estruturas diferentes. Lembra que a mesoderme, ela tem toda o tecido para abrigar os órgãos, né? Essa mesogleia é só uma estrutura gelatinosa
e é nela que a gente vai encontrar células nervosas. Então, não tem aquela capacidade ainda de possuir órgãos nem sistemas. E a gastroderme, ela advém, na verdade, da endoderme, né? Que vai formar toda a cavidade gastrovascular aqui, ó. Se esse animal ele não tem órgão, ele não tem mesoderme, né? Uhum. Porque mesoderme serve para acomodar os órgãos. Isso. Na ectoderme, que vão ter as células... que é essa cavidade gastrovascular? É aqui que vai digerir o alimento. A digestão deles, na verdade, né, Cari, ela acontece de forma extracelular e intracelular. Aqui ele vai digerir uma parte, né, nessa cavidade gastrovascular, digere nessa forma extracelular, liberando aqui substâncias, como por exemplo enzimas, que têm a capacidade de quebrar o alimento. Tem que diminuir. E quando diminui, as substâncias então que foram reduzidas aqui vão ser absorvidas pelas células por fagocitose. Sabe o que é fagocitose? Vocês lembram o que é? Lembra, gente? Não? Fagocitose é quando uma célula, por exemplo, ela meio que abraça uma substância, ela engloba uma substância, ela vai engolir aquele nutriente, tipo assim, entendeu? É um processo de digestão celular. Né, Calil? Então é isso, né? Você não... Ela é chamada de gastrovascular porque, como eles não têm tecido vasos sanguíneos, não tem sangue, essas coisas, então, no mesmo tecido que faz a digestão, faz aí o transporte para as outras células desse produto da digestão. Então, por isso que é gastro de digestão e vascular de transporte. Porque tudo ali tem que passar pelo esse tecido gastrovascular, que é o único tecido que esse animal tem. Isso. Aí aqui vai falar um pouquinho das células, né? Na ectoderme é onde eu vou ter uma célula chamada de mioepiteliais. Quando a gente fala mio, vem de músculo, né? Então é o que causa o movimento dessa estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, eles não vão ter um sistema nervoso, por exemplo, desenvolvido para controlar os movimentos em si, as contrações que igual nós temos, por exemplo. Se eu quiser balançar a cabeça, eu vou balançar porque eu tenho um sistema nervoso central que vai equilibrar isso tudo. Já nas água-viva, por exemplo, nos quinidários em geral, eles não vão possuir, né, Calil, um sistema nervoso central. E sim uma rede de células que vão jogar estímulos a essas células mioepiteliais para causar movimentação. Tanto é que a resposta deles nunca é precisa. Eles fazem uma resposta de fuga, mas não sabem com exatidão nem de onde que vem o estímulo. Eu falo muito para os meninos, para eles terem uma ideia, como que é. Imagina, já viu lembra aqueles pisca-pisca de Natal? Só que são as redes, que são os pontos tudo ligado. É como se esse animal fosse coberto por essa rede. E essa rede que fosse o sistema nervoso. Entendeu? Então ele não tem um cérebro, por exemplo. Todos ali fazem a mesma função. Aí o que eu acho que é mais importante aqui para os meninos é entender sobre os quinidoblastos, né? Esse quinidoblasto aí, ele vai funcionar como se fosse um chicote. Ele funciona através de estímulo, tá? A medusa não fica o tempo todo ali com o quinidoblasto à mostra. Esse quinidoblasto fica dentro da célula, e essa célula... Tá dando para ver aí o pontinho vermelho? Tá. Essa célula, esse quinidócito fica dentro do quinidoblasto. Esse quinidoblasto, toda vez que o animal ele só precisa utilizar esse chicote, seja para defesa, seja para se alimentar, ele vai soltar o chicote, né? Vai soltar esse quinidócito, vai capturar a presa, sei lá o que for, vai trazer até a boca, vai se defender e vai fugir. Tá? Então você tem que entender que isso aí funciona com um mecanismo de chicote que é ativado por algum motivo, seja caça ou seja proteção. Aí essa sensação, na verdade, né, esse sentido que ele recebe, se dá através também de células sensoriais, que vai estar na ectoderme.
Então, por exemplo, eles são sensíveis à luz. Eles não têm uma visão, porém eles são sensíveis à luz. Por exemplo, existe uma espécie de água-viva que elas já não produzem esse quinidoblastos mais, porque elas são adaptadas a uma região em que elas vivem junta, né, com uma outra espécie de ser vivo, que no caso são algas, e que fazem uma troca mútua de benefícios. Então, por exemplo, a alga, são seres fotossintetizantes. Então, elas vão produzir alimento, né? E essa produção de matéria orgânica através da fotossíntese, ela vai dar essa matéria orgânica para a alga, para a água viva em si, e essa água viva, então, ela vai dar abrigo para aquela alga. Então, vai ter uma relação mútua, tá vendo? Eu tenho uma água viva, que dentro dela tem alga. E essa alga, então, produz o alimento e disponibiliza esse alimento para a água viva. Então, para que ela vai precisar de tentáculos com quinidoblastos? Porque ela não vai precisar se alimentar ali de outros seres, sendo que ela já tem um alimento disponível para ela, entendeu? Ela não precisa nem caçar, nem se defender. Não, exatamente, até porque nesse ambiente, praticamente não tem predador para elas. Então, esses aí são os quinidoblastos, ó. Tranquilo aí, galera? Alguém tem alguma dúvida até agora? Luiz não para de comer. Eu já engordei só de ver ele comendo. Eu tô mais magro, pô. E eu nem almocei ainda. Eu não sei. Credo, aí. Nem pra dividir com nós. Sai fora, pega a coronga, pô. Pessoal, da parte vocês gostam aí de reproduzir, ó. Ô, reprodução. Tá doido? Ainda não, né? Não pode não, tá doido. Tá amarrado. Nem praticar não pode, vocês não estão na idade mesmo. Mas vamos lá para a reprodução das aguinhas aí, ó. A reprodução, ela existe aqui basicamente em 3 tipos, ó. Ela é separada em 3 tipos. A reprodução assexuada por brotamento. É como se fosse lá na esponja do mar, lembra o brotamento deles? Vai ter células específicas que vão formar outro organismo junto ao organismo original e até ele desenvolver e cair e formar um novo indivíduo. Tá? Basicamente é isso. Sexuada com formação de gametas. Tem lá uma água viva ou uma hidra, igual está representado aqui, ó. Né? Que é macho e o outro fêmea, produz lá bonitinho os gametas. O gameta masculino sai pela água, encontra lá o óvulo do feminino e assim vai por diante. Simples assim. E nós temos a alternância de gerações. Quando eu falo em alternância de gerações, sempre, tá, pessoal? Até lá no reino vegetal a gente viu isso. Alternância de gerações é quando eu tenho uma fase que é assexuada e quando eu tenho outra fase que é sexuada. Tá? Aí a gente vai falar um pouquinho dela aqui. Ó. Quer falar alguma coisa, Calil? Só volta lá um pouquinho, Bruninho. Aqui, ó, se ela é assexuada, todos que vão dar origem são clones, tá? Não tem variabilidade genética. Já que nessa sexuada com formação de gametas e na alternância de gerações, como aconteceu a fecundação, um gameta masculino fecundou o gameta feminino, aí tem variabilidade genética, tá? É isso. É só lembrando também que essa variabilidade genética, igual a gente estava falando com os meninos do 3º ano, né? Ela é dada através da produção desses gametas, que vai causar uma maior variação de característica no indivíduo que fosse formar a partir dessa reprodução. E lembrando que lá no 1º ano vocês viram, né? Sobre produção de gametas. Lembra? Que acontece através da meiose. E lá na meiose vai acontecer um fenômeno chamado de crossing over. É bom que a gente dá uma aula e vai lembrando de tudo, né, Calil? Tem que ir lembrando tudo. Lembra do crossing over? Fermentação gênica, troca de genes entre cromossomos. Aí ele vai, né,
possibilitar aí uma variabilidade genética desses seres. Alternância de gerações, ou também chamada de metagênese, ó. É quando então eu tenho uma das fases assexuada e outra fase é sexuada. A fase assexuada, ela é fixa, porque é muito mais fácil, eu tô ali fixo, eu fazer a reprodução sozinho. Eu só começar a nascer um broto ali meu e esse broto se destacar. E aí na fase sexuada, que precisa de troca de gameta, e aí você já tem aí o animal, né, no caso já é a medusa, aí ele já se movimenta. É o mesmo esquema em casa. Se você tem carro, você vai conseguir se reproduzir, né? Agora, se você não consegue, você fica em casa e se reproduz do jeito que der. Não é mesmo? Então é isso, pessoal. Ó, na parte assexuada, sempre na metagênese ou alternância de geração. A parte sexuada, o indivíduo que vai reproduzir dessa forma, ele está em forma de pólipo, então ele é fixo a um substrato, ele é séssil. E quando ele vai para a parte sexuada, ele então vai produzir gameta, ele está no formato de medusa, medusoide. Aí aqui, Calil, só frisando para os meninos, a parte assexuada é o brotamento. Então eu vou ter aqui células responsáveis em formar um organismo, e esse organismo, então, ele se desprende, vai soltando aqui como se fosse medusas, né? Aqui, ó, tá Sim. vendo a estrutura? Aqui vai sair as medusinhas, ó. Aí sai uma medusa macho, sai uma medusa fêmea, eles vão produzir gametas e vão liberar esse gameta no ambiente. Esses gametas, então, se encontram, se fecundam. Essa fecundação aqui, ela acontece internamente ou externamente do corpo, gente? O que vocês acham? Está acontecendo dentro do organismo ou no ambiente? No ambiente. Então, é uma fecundação externa, tá? Então, essa fecundação aqui vai acontecer, vai formar o zigoto, vai desenvolver a blástula, né? Mórula, blástula, lembra lá do desenvolvimento embrionário, até chegar numa forma larval que é chamada de plânula. Ou plânula, né? Que está aqui com acento. Essa plânula, então, ela vai se fixar em um substrato, ao ciclo. Vai fixar num substrato e vai desenvolver a forma polipóide dela. E assim continua o ciclo. Por brotamento, vai surgindo medusa e assim por diante. Essa plânula, ela é ciliada, então ela meio que tem uma locomoção, ela meio que nada um pouco ainda, tá? Mas só o prazo de procurar um substrato que seja favorável. Depois que ela fixou, a vida segue. E aqui eu tenho um outro tipo, né, de alternância de geração, que ela vai se dar através de uma reprodução assexuada por estrobilação. O que significa isso? Ó, aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas nessa forma polipóide, ó, ela parece que tem vários já medusas agrupadas aqui, formando pólipo, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui? Sim. Aí, estrobilação é o quê? É uma partezinha dessa, vai saindo uma de cada vez, até acabar o pólipo. Então, a parte assexuada é quando esses fragmentos de medusa vão se libertando. Ó, tá vendo? Vai saindo as medusinhas aqui. Aí depois, a parte sexuada é onde elas vão produzir esses gametas, fecundou, formou a plânula também, vai se fixar novamente, vai desenvolver o pólipo e assim continua. Deu para entender mais ou menos? Bruno, naquele outro slide, você pode voltar lá para mim, por favor? É pelo gonozoides que sai os feminino e masculino, né? Isso. E os pro brotamento? Não, o que acontece aqui, ó? Esse brotamento aqui é só uma estrutura que é chamada de gonozoide. É isso, né, Calil? Uhum. Isso, é só lembrar de gônadas. É como se fossem os gametas, por isso é gonozoide.
Porque essas estruturas que saem desse gonozoide vai dar origem aos gametas. Mas o pólipo, o brotamento, é como se nascesse uma espinha no pólipo e aquela espinha desenvolvesse. Não tem nenhuma estrutura específica que vai dar origem a esse brotamento, não. Ah, entendi. Entendeu? Gente, eu preciso me despedir de vocês. Eu tenho aula agorinha com a minha turma. Eu tenho aula 4:10 com os meus meninos. Mas foi muito bom vê-los. Eu estou em outra escola. Tem os meninos, não. Meus novos meninos, mas vocês são meus meninos do coração. Pensa se esses dois estivessem juntos aí todas as aulas, hein? Pensa. Até... Seria meu sonho, princesa. Gente, um beijão. Foi muito bom vê-los. E eu espero vocês lá no nosso aulão, dia 16. Tchau, Calil. Tchau, professor. Valeu, Beijo. Tchau, Calil. Tchau. Tchau, Calil. Valeu, Bruninho. Falou. Beijo, Calil. A gente vai se falando. Qual que é a palavra que fala o quê, gente? A palavra da aula? O código? Ah! Falei, não, olha, o povo já tá querendo o código da aula pra eles. Começa a aula e volta só no finalzinho pra saber se ama. Gente do céu. Estão querendo dar um Ei, beijo. Júlia, deixa eu ser. Não, dá uma ideia, hein? Pessoal, tranquilo essa alternância de geração, não é? Você precisa saber é só do complexão aqui, ó, só do geralzão, tá? Classificação também, ó. Classificação, vamos lá. 4 classes aqui, ó. Hidrozoários. Quem vai estar incluído nesse grupo? As caravelas, hidras e outros pólipos, tá? A maioria são marinhos, mas tem alguns também de água doce. Beleza? Antozoários ou anterozoários. Inclui as anêmonas e corais. E são todos marinhos. A diferença dele aqui, ó, que não tem a fase de medusa. Viu? Então, eles não fazem alternância de geração. As anêmonas e os corais. E eles são sempre fixos no substrato, tá, gente? São pólipos. Aqui um anêmona, ó, onde o Nemo mora. Sifozoários, as água-vivas em geral. Aí vai entrar aquelas água-vivas que são de ambiente marinhos. E elas sim fazem alternância de geração, tá? Existem algumas espécies que são sempre medusóicas, elas não têm a fase de pólipo, mas a maioria faz alternância de geração. Cubozoários, aí aqui inclui aquela vespa do mar, tá? A maioria desses cubozoários tem uma estrutura aqui, ó, aproximadamente cúbica, né? Que forma ali a região gastrointestinal e tudo mais. É uma parte mais cúbica. Aí eu trouxe para vocês só algumas questõezinhas para a gente já encerrar, porque é simples. Volto. Eu vou mandar para vocês isso quinta-feira, que é o dia da postagem. Desculpa. Se quiser, eu mando no grupo hoje também. Mas só pode anotar aí, já aproveita. O senhor vai mandar a gente copiar isso daí? Assim, eu gosto que vocês sempre copiem tudo, né? Porque senão, como é que estuda depois? Obrigada, meninos. Se quiser chorar. Assim, eu pelo menos eu costumo, quando eu era aluno, eu costumava anotar tudo que o professor falava, sabe? Gente, eu não vou olhar o caderno de vocês, não tem nem como, né? Acho que a gente não volta mais esse ano. Então, quem quiser imprimir, pode imprimir, quem quiser anotar, pode anotar. Eu sou enjoado com caderno, se eu tivesse lá na aula com vocês, eu ia pedir para vocês copiar, né? Até porque é um conteúdo. E isso aqui é bom quando você for estudar, você rever o que está lá no conteúdo seu, no seu caderno, né? Vamos fazer aqui algumas questões, olha só. Primeiro, ó, animais do filo Quinidária apresentam, entre outras características, letra A, respiração realizada pela superfície corporal. Letra B,
ausência de cavidade gastrovascular. Letra C, embrião com 3 folhetos germinativos. Letra D, corpo com simetria bilateral. E letra E, sistema nervoso ganglionar. Dentro dessas características aqui, ó, qual que você acha que é do quinidário? Eu acho que é a letra A ou letra E. Uma das duas aí. Eu achei Chuto então pra entre as B. duas. E aí? Quem tiver medo de falar, fala no chat. Vocês Eu acho que ela Eu acho que é a D. Eu acho que é a A. O Calil falou. Mas Eu acho que é a a D. letra D não é, porque o corpo é simetria radial, não Radial. Isso. bilateral. Bilateral, lembra aí, ó. Só, por exemplo, quando eu parto no meio, fica um lado igual ao outro. No caso. E ainda, gente, ó, detalhe, ainda existe alguns tipos de quinidários que são assimétricos também. Por exemplo, coral. Vocês já viram como é que é coral? Não. Esse, É todo zoado. Já não. eu não sei, eu pus desenho aqui no começo, eu acho. Não pus o coral. Esse coral aqui Mas tá deixa eu diferente. mostrar É porque, na uma verdade, os corais, aí, olha ele aqui. Esse aqui ainda tem simetria radial, se eu partir ele aqui ao meio. Igual o Calil falou, se eu partir em tipo pedaço de pizza, fica tudo igual. Então, eles têm simetria radial. Eles têm órgãos? Eu acho que foi eu que falei, não foi? Sobre a Não, porque respiração. só tem 2 tecidos Não, germinativos. quando tem órgão, tem que ter um tecido lá, que eu esqueci o nome. O mesoderma. Isso. Então, pessoal, olha lá, vamos lá na questão de novo. Então, aqui, vamos eliminar o que não pode ser, ó. Letra B. Ausência de cavidade gastrovascular. Ele tem, né? Lembra que se ele tem endoderma, então ele tem cavidade que vai digerir o alimento, tá? Endoderma vai formar essa cavidade. Embrião com 3 folhetos. Significa que ele é triblástico? Nesse caso, não, porque ele vai ser diblástico, né? Ele vai ter a ectoderma e a endoderma. Corpo com simetria bilateral, não. Radial. Sistema nervoso ganglionar, não. Ele vai ter uma rede de células nervosas, tá? Não existe, se não tem órgão, pessoal, não tem sistema, tá bom? Nem sistema digestório ela não tem, ela vai ter uma cavidade digestiva. Fechou? Então aqui vai ser letra A mesmo? A respiração é realizada pela superfície corporal? Ô, professor, peraí, o que é ganglionar? Ganglionar é quando eu tenho uma rede de gânglios. O que seria esse gânglios? Seria uma rede de neurônios interligados, igual nós temos, entendeu? Onde um impulso nervoso vai passando para o outro até movimentar com autonomia um músculo, por exemplo. Então é A. Entendeu? Aí como que... Vamos pensar aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês... Uma coisa relacionada com glândulas. Lembra que eu falei para vocês da respiração, como é que acontece? Eu falei hoje. Ela acontece diretamente com a troca gasosa vai acontecer diretamente entre células que estão ali revestindo o corpo daquele animal com o ambiente aquático, o oxigênio ali na água. Então, a respiração ela é realizada pela superfície corporal. Letra A. O2. A visão de uma medusa, um delicado domo transparente de cristal pulsando, sugeriu-me de forma irresistível que a vida é água organizada. Jacques Cousteau. A analogia proposta refere-se à grande proporção de água no corpo das medusas. No entanto, uma característica importante do filo a qual pertencem é a presença de quinidócitos ou quinidoblastos, células que produzem substâncias urticantes. 2 animais que pertencem ao mesmo filo das medusas estão indicados em... Qual letra aqui que representa 2 animais que estão no grupo, no mesmo filo das medusas, que é nos quinidários? A letra C. A letra C. Ridícula essa questão, né?
Pois é. Universidade Quando souber Estadual um do Rio de porquê, Janeiro, hein? Você quer desistir de fazer, e aí você vê que é super fácil. Sim. Letra C. Anêmona e coral. Beleza. 3, olha lá. Os quinidários são animais de estrutura corporal relativamente simples e de hábito predador. O quinidócito é a principal estrutura que reúne os organismos neste filo e é utilizada no ataque e na defesa. Marque a alternativa que melhor define este tipo de célula. Letra A. Célula com um tipo de rede que permite a filtração de partículas presentes na água. B. Célula capaz de disparar descargas elétricas nas presas. C. Célula que produz muco adesivo que permite a captura do alimento. D. Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento protáctil. E. Célula capaz de gerar calor que queima os tecidos da presa e permite a sua captura. Qual que é a letra? D. Letra D. É a D. Isso. A B. A letra E não pode, né? Cuidado, viu, gente? Quando a gente fala Acho que assim, pode ser a ó. letra E também, não? Então, cuidado, ó. Quando a gente fala lá, igual o Calil citou, que no ser humano causa queimadura, mas é só em animais de grande porte que não vai, de certa forma, paralisar aquele indivíduo, tá? Então essa letra E aqui não pode ser. Aqui já tem a ver mais com um pouco da anatomia daquela estrutura do quinidoblastos. Lembra que tem um chicote? Então ele fala aqui, ó, célula que contém uma cápsula, onde essa cápsula vai ter esse líquido urticante, esse líquido tóxico, e um filamento protáctil, que é aquele como se fosse um flagelo lá dentro, né? Onde ele vai sair daquela estrutura capturando a presa ou se defendendo ali, dependendo da situação. Então aqui, letra D. Fácil, né? Olha a 4. Ah, pessoal, muito cuidado, viu? Às vezes, ó, esse termo selenterados, ele não está sendo mais tão utilizado, viu? Então, o filo, antigamente ele era chamado filo dos quinidários ou selenterados. Selenterados acomete um pouco o erro, né? Induz o aluno a errar por fato de celoma, sabe? Então, a água viva em si, como ela não tem mesoderma, eu não sei se vocês lembram, que a cavidade do celoma em si é uma cavidade que abriga o órgão. Se não tem mesoderma, não tem celoma, tá? Então, eu não posso classificar os quinidários como celoma. Ó, o pessoal já leu aí? Vamos ler. Sobre os selenterados são feitas 3 afirmativas, observe-as. A maioria dos quinidários tem habitat aquático, sendo poucas espécies de habitat terrestre, as quais... Peraí, deixa eu pôr aqui o celular para carregar. As quais são representadas por pólipos. Primeiro, são todos aquáticos, né, gente? Não tem representante terrestre, não, tá? Então, essa daqui já é falsa. Os quinidários... Então já elimina a B e a C. Já elimina isso, a B e a C. Já joga fora. E a E, E né? a letra E. A E, falando que todas estão corretas. Vamos a 2. Os quinidários são urticantes. E, para isso, dispõe baterias de células especializadas chamadas coanócitos. Como é que chama a célula mesmo? Quinidócitos, isso. Ou quinidoblastos, tá? Os coanócitos são células, eu ouvi alguém falando? São das esponjas. Isso, ela tem função de Filtrar? filtrar. Filtrar água. Isso. Essa filtragem, então, né, se a gente for colocar mais um termo mais técnico, é a própria digestão intracelular, porque ela vai filtrar e capturar o alimento, né? Beleza. A3. Alguns quinidários se reproduzem por alternância de gerações, quando, então, os pólitos dão medusas e as medusas dão pólipos.
É isso, não é? Então a 3 é verdadeira. Então a questão certa aí seria a letra A. Letra A. Isso aí. Ó a 5. Tá acabando, tá acabando. A figura abaixo mostra o ciclo de um quinidário. A fase que ocorre logo após a reprodução sexuada é a representada em 1, 2, 3, 4 ou 5. Tenta lembrar. Aqui está acontecendo a alternância de gerações, lembra? Pólipo. Eu acho que é 5. Soltou a medusa. Fecundou. E aí? O que é isso aqui, ó? E aí, gente? O povo sumiu. É 1, o 2, 3, 4, 5. A, B, C, D ou E? A. Não sou capaz de opinar. Vamos voltar lá? Eu tenho que mostrar o desenho para vocês, senão vocês não vão entender. Olha aqui, ó. Professor, Ah, o Luiz tá pedindo pra avisar que o cachorro dele fugiu gente do céu. e ele vai sair da aula. Beleza. Gente, olha só. Imagina lá, ó. Observa esse desenho. Eu tenho a forma de pólipo, soltou a medusa. Essa medusa vai produzir gameta. Então, é nessa fase aqui de produção de gameta, ó, que é a parte sexuada. Então, aí, o que vai acontecer depois? Vai formar o zigoto através da fecundação. E esse zigoto, então, vai se desenvolver formando a plânula. Ó. Ela, então, é o que vem depois, né, o resultado dessa sexuada. Então, vamos lá de novo? E aí? Ó, a fase que ocorre logo após a reprodução sexuada é a representada em... Finalizou a reprodução sexuada. Será que é a letra C? É a 3. Isso. A 3? 3, tá? Acertei, cara. Depois dessa parte, então, da reprodução sexuada, é quando produz o gameta e fecunda. Fecundou, ó, originou a plânula, que é a forma larval aí, ó. Essa plânula, então, vai se fixar no substrato, e aqui agora começa a parte assexuada. Se desenvolveu, dependendo ou brotamento ou estrobilização. E é isso. Próximo, ó. Em hidrozoa, que é uma classe lá dos quinidários, ocorre um fenômeno de alternância de gerações, com as formas pólipo e medusa, que correspondem, respectivamente, às formas de reprodução. Ó, A. Ambas são assexuadas. B. Assexuada e sexuada. Ambas são sexuadas. Sexuada e assexuada, ambas simultaneamente, sexuada e assexuada. Letra B. Letra B, né? Pólipo, fácil. Pólipo, assexuada. Medusa, sexuada. Gente, essa parte inicial é muito simples. Tá? Vocês estão conseguindo entender? É tranquilo. Sim. Sim. Estão com saudade de botânica? Oh, Não. Jamais, jamais. De jeito nenhum. Tem gente que falou que sim, ó. É sim pra saudade, né? Ou não? Não. Gente, ó, Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais, ele perguntou, ó, a digestão dos quinidários ocorre nos meios intra e extracelular, só no meio extra, no celoma anterior, no meio intracelular ou no celoma posterior? Eu acho que eu já passei aqui a resposta sem querer, né? Não sei se vocês viram. Então, olha só. Letra B? Vamos ver, ó. A digestão dos quinidários. Imagina lá a água viva. Ela vai capturar a sua presa, um peixinho pequenininho, vai puxar lá para aquela cavidade gastrointestinal lá, na gastrovascular. O que vai acontecer ali agora?
Naquela cavidade, ó, vai acontecer um primeiro processo de digestão, né? Que eu falei para vocês que vai liberar algumas enzimas e vai começar a digestão ali. E quando eu estou numa cavidade, eu não estou ainda a nível celular. Então eu sou no meio extracelular. Só que pensa aqui comigo, ó. Foi essa digestão no meio extracelular. Depois ela não vai ser absorvida pela célula? Não vai, gente? Por exemplo, na nossa digestão, nós temos a digestão extracelular e intracelular, não tem? Primeiro vai digerindo na boca, depois passa para o estômago, depois intestino. Sim. Quando ela vai ser, então, essa substância digerida? A digestão, pessoal, é quando eu quebro uma grande molécula, por exemplo, uma grande estrutura, em moléculas menores, entendeu? Então, o que vai acontecer? Ó? Ela vai pegar o peixe, vai levar para a cavidade gastrovascular. Nessa cavidade, o peixe já vai entrar para dentro da célula? Não dá, né? Porque é uma estrutura grande. Então, eu tenho que quebrar ela em estruturas microscópicas para a célula conseguir fagocitar. Então, ela vai acontecer nos dois meios, tanto no meio intra quanto no meio extracelular. Tranquilo? Cadê o meliante? Mostra aí para nós. Então, letra A aí, galera. Se alguém tiver dúvida, eu repito. Olha a 8. Acho que é a última. Olha lá. Analisa as proposições. Primeiros animais da escala evolutiva a apresentarem uma cavidade digestiva, é verdade ou falso? Fala aí. Ó, Verdadeiro. Acho que é falso. Ó, pensa comigo. A gente está apresentando os animais em termos de complexidade e evolução. Lembra que eu falo sempre isso. O primeiro, que é o mais simples e o menos evoluído, no caso, são os poríferos. Eles não têm tecido, não têm órgão e tudo mais. Depois dos poríferos, chegaram então os quinidários. E a primeira coisa que apareceu, né, de novidade evolutiva dentro desse filo é justamente uma cavidade digestiva, lembra? Então, esse aqui é verdadeira, tá? Então, são os primeiros animais, sim, na escala evolutiva, a apresentarem uma cavidade digestiva. Beleza. 2. Formação de dois tipos morfológicos de indivíduo. Morfologia, verdade. Eu falo da estrutura do corpo dela. Verdadeiro. Quais são as duas formas? Pólipo e medusa. Isso, pólipo e medusa. Então, ó, formação de dois tipos morfológicos de indivíduos, verdadeiro. 3. Esqueleto formado por espículas ou espongina? Falso. Isso aqui é dos poríferos, lembra? Poríferos tem espícula e espongina. Como que é o esqueleto da água viva, por exemplo, gente? Que vocês imaginam? Eles têm algum esqueleto feito de alguma molécula orgânica, igual espícula, espongina, alguma coisa assim? Ou você acha que é um esqueleto hidrostático? É um esqueleto hidrostático, ou seja, de água. Por isso que ela tem um aspecto gelatinoso e o corpo da água viva em si é 98% de água, gente, tá? Então, essa número 3 está errada. 4, ó. Presença de célula urticante para defesa e captura da presa. Verdadeiro, né? Verdade. Verdadeiro. E assim, presença de células flageladas que realizam movimento de água no corpo do animal. Falso. Falso, né? Isso daqui também são os coanócitos, lá no porífero, que vai fazer isso. Então, a letra certa é a letra A mesmo? É, Sim. letra Tranquilo, gente? É isso. Parece que esse ainda foi mais fácil do que os poríferos. Parece que os poríferos têm mais Sem comparação. coisinha, sei lá, né? Tem mais... sei lá. Pois é, esse foi mais rápido, sei lá. Deixa eu vir aqui. Pessoal, então é isso. Deixa eu